E quando o Caio teve essa ideia, ele quis dizer, olha, não é a igreja do Gabriel, não é a igreja do Elcio, não é só a igreja do Jorge, ou do Caio, ou do Vetão, mas é a igreja de Jesus. É como se a gente dissesse, né, para o mundo, não é sobre nós. É isso tudo que nós fazemos, a nossa vida, os nossos sonhos, não é sobre só essa terra, não é sobre isso daqui que a gente vê, mas é principalmente sobre o Senhor, sobre o reino de Deus, sobre as coisas que vão vir para nós. Então, é esse desejo que nós temos, né? De que tudo seja para a honra e glória do Senhor, não para nós. Recentemente, viralizou um vídeo de uma menina, se eu não me engano, acho que é lá do Amazonas, daqueles lados lá, com um violãozinho na mão, num show de talentos gospel, né? E ela escreveu uma música que chama Evangelho de Fariseus. Quem já viu essa música? Acho que todo mundo ouviu, né? Viralizou bastante. E na letra da música, ela com um tom de profeta, assim, de Deus, ela começa a cantar e tem uma frase que ela diz exatamente isso, né? Ela fala assim que fazemos campanhas para o nosso nome, fazemos campanhas para o nome da nossa igreja, para o nome do nosso pastor. E quando ela fez essa música e meio que viralizou, a gente viu milhares e milhares de pastores famosos descendo a lenha da menina que simplesmente foi uma profeta de Deus. Simplesmente falou o que Deus colocou no coração dela, lembrando de um povo que tinha sido esquecido, lembrando e falando aquilo que nós muitas vezes não gostamos de ouvir, de nos lembrar que não é sobre nós, não é sobre o pastor, não é sobre o ministério e tal, é sobre Jesus, é sobre o Senhor. E eles ficaram tão bravos porque ela foi contra a religião, porque tudo que é religião ela não consegue controlar, ela se volta contra, ela quer matar. E quando nós olhamos para a religião, ela quer endeusar homens, né? Se eu vou num culto, tenho que parar com isso, não é bom, acho que é um erro até meu isso, mas se eu vou no culto, o malucão pega o microfone e começa a falar dele, eu já ligo o modo do que a Bárbara vai fazer para o almoço hoje, né? Eu tô assim, ó, tô assim no cara, nossa, não, o que a Bárbara vai fazer de rango hoje, né? Tomar uma coca, o Corinthians vai jogar, já tô aqui já. Porque o cara pega o microfone e fala, irmãos, porque eu tava não sei na onde, porque eu fiz tal coisa, porque eu falei, mano, a gente não faz nada, a gente é só vaso, a gente é só servo, a gente é só um canal de bênção de Deus, porque não é nós, o que nós o Paul Washer vai dizer isso, ele vai falar assim, olha, não existe grandes e poderosos homens de Deus, o que existe é fracos, pecadores, falhos, homens de Deus. E o que nós somos é um vaso, e o que nós podemos fazer de melhor é queimar, é deixar, Senhor, eis-me aqui, usa minha vida. É só isso. O problema é quando a gente tenta fazer, aí dá ruim. O problema é quando a gente tenta achar que nós somos grande coisa. Então, em cima de tudo isso, nós entramos no tema, Ele é glória, Ele é a glória, não a nós. A Ele é a esperança, a Ele é o louvor, a Ele é a honra, não a nós. E em cima disso, eu queria que vocês abrissem comigo no Salmo 115, versículo 1. Diz assim, não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Aqui o salmista começa dizendo, não a nós, Senhor, não por nossa causa, não porque nós merecemos, não porque nós somos na grande coisa. Então, e quando tem uma história bem legal, que dizem, né, quase certeza, que esse salmo
ele foi depois da segunda grande invasão, da segunda construção do grande templo, depois dele ser destruído. Provavelmente ele foi cantado por Ageu. E a história conta que o primeiro templo era a coisa mais linda do mundo, né? O primeiro templo feito por Salomão, ele era feito de ouro maciço. O pessoal que estuda, né, história diz que talvez foi a obra mais bonita da Idade Média, né, dos povos mais antigos, porque ele era inteiro de ouro, o chão dele era de prata, era a coisa mais linda do mundo. E quando Nabucodonosor invadiu Israel, invadiu Jerusalém, ele quebrou o templo inteiro e levou todo o ouro embora. E Israel ficou muitos e muitos anos sem ter o templo. E conta que Deus levantou alguns profetas para começar a contar para as pessoas e falando assim: olha, vocês sabem por que vocês trabalham e o dinheiro de vocês não dá para nada? Sabe por que vocês plantam e não colhem nada? Sabe por que vocês planejam tanto e parece que é uma gota vazia, um dinheiro que vai embora? Porque vocês estão preocupados só com suas coisas, estão deixando de lado o templo de Deus, estão preocupados só em construir mansão para vocês, esquecendo que o templo nem existe mais. Então, Deus levantou homens, levantou profetas para reconstruir o templo. E fala que naquele dia, depois de um tempo, eles construíram martelando e aquela obra e o pau torando. Depois de um tempo, construíram o templo, né? E fala que talvez naquela inauguração, jogaram aquele, como a gente abre, né? Eu lembro sempre do Luciano Huck, né? Quando ele inaugurava uma casa, né? Ele punha uma cortina assim na porta da casa, punha uma fita, aí o povo cortava e rasgava a cortina, né? Então talvez foi mais ou menos assim lá, jogaram lá no templo, pegaram uma cortina, vamos inaugurar o templo, é o templo hoje. E fala que a hora que o profeta Ageu foi lá, né, cortar a fita do templo, na hora que ele cortou a fita do templo, caiu a cortina, os mais velhos olharam e começaram a chorar. Mas não de alegria, de tristeza, tipo, que porcaria que é essa? Porque o templo era tão feio, tão menor do que aquele de ouro, que eles começaram a chorar de tristeza. Porque não era tão bonito quanto o outro. E quando eles começaram a chorar de tristeza, Ageu abriu a sua Bíblia, o seu rascunho, e começou a ler o salmo que a gente acabou de ler. Ele começou a ler isso: não a nós, não a nós. E eu me lembro de um dia bem complicado, assim, bem no começo do projeto, que a gente estava engateando, a gente não tinha muito como fazer, a gente só fazia. E Deus foi abençoando, Deus foi dando estratégia, Deus foi fazendo a gente saber como fazer. E caiu na cabeça, né, que a minha esposa, que é uma bênção, ela quis fazer estrogonofe com a molecada. Perguntou: o que vocês gostam de comer? Eu gosto de comer estrogonofe. E como a gente estava no começo, a gente não tinha essa ideia que tinha que separar por turma, né, tipo, ó, meninos, maiorzinhos, senão ia dava bagunça, não sabia de nada, eu só fazia. E ainda era lá em cima da casa da minha mãe, ali no sobrado. E a gente juntou aquela molecada, foi mais de 30 moleque. E no dia tava só eu, minha mãe e a Bárbara cozinhando, minha mãe servindo e eu tentando fazer eles não matar ninguém. E foi aquela loucura, correndo pro seu outro, tacando outro do poste. E dá meu frango, o frango é meu, dá batata, aquela loucura, aquela coisa brava. E a Bárbara com a barriga desse tamanho, por causa do Emanuel. E minha mãe: meu Deus do céu, vai ser de nós, aquela loucura toda. E conseguimos lá, né, separar a briga e todo mundo comeu. E eu falei: não dá certo, você tá doido, tem que ser ranche rápido, coisa fácil de comer, né? E a hora que nós descemos assim, e eles começaram a um enforcar o outro, igual o Homer Simpson, sabe, fazer com o Bart. E a Bárbara com a barriga desse tamanho, deu um esporro, brigou com tudo, começou a chorar. Eu falei: nossa, meu filho vai nascer agora na Kombi. E foi um dia bem difícil mesmo, e a gente levou as crianças, a gente tinha acabado de comprar a Kombi, e depois a gente saiu
foi para outro lugar, e a Bárbara estava triste e a gente achou uma pessoa que estava mais triste que nós, parecia, e ela começou, não, vocês têm que largar a mão disso, que não é assim, que Deus não está nem aí disso não, e aquelas conversas bem tristes assim, para nós já estava triste. E a gente chegou em casa e tal, e foi dormir. Eu lembro que aquela noite eu não consegui dormir. E eu comecei a orar, falando, pô, Deus, a gente está fazendo, está se dedicando, e parece que não está indo, não está dando certo. E eu ouvi claramente a voz de Deus falando comigo, no meu coração, e Deus disse assim, não é sobre você. Isso não é você, o projeto não é seu, é meu. Quem cuida, quem manda pessoas, quem dá recursos, sou eu, não são vocês. E depois daquele dia difícil que eu consegui entender, uma chavinha na minha cabeça virou, porque eu comecei a entender que a igreja, que o projeto, todas as mais coisas não dependem de mim, não depende do meu braço, porque se dependesse ia dar ruim, mas depende do Senhor. Por isso que a Geu canta, não a nós, Senhor, não é por nossa causa, porque se for por nossa causa, se for pelo meu talento, se for pela minha inteligência, vai dar ruim. Ele olha para aquele templo e diz, Senhor, nós não fez igual um Salomão, então não a nós. Não a nós, não pela nossa força, não pela nossa inteligência, não a nós, Senhor. Porque se nós olharmos para nós, é só desesperança e tristeza. Como dizia Santo Agostinho, quando eu olho para mim, eu não há como eu ser salvo. Quando eu olho para o meu ego, quando eu olho para a minha inteligência, quando eu olho para a minha força, não há maneiras de eu ser salvo, não há maneiras de eu salvar ninguém. Mas quando eu olho para Jesus, quando eu olho para a sua cruz, quando eu olho para tudo aquilo que Ele fez por nós, não existe outra maneira de eu não ser salvo. Não tem como não dar certo. Não tem como nós orarmos, nós evangelizarmos e fazer o que Deus nos manda. Se Jesus está com a gente, não tem como dar errado. E a gente sabia disso, por isso ele começa na inauguração dizendo, não a nós. E ele continua e diz, nenhuma glória seja dada a nós. Tem uma música dos Arrais, e eu estou muito feliz, né, por elogiar minha esposa, né, que a gente está acompanhando o processo de desenvolvimento dela. É legal, né, porque quando eu conheci ela, eu os Arrais pelo ouvir ela, nossa, parece velório isso aí, esses caras com essas músicas chatas, bibi, não, tá de tristeza, tá de chorar. Eu falei, não, mas tem uma letra bonita, fala da Bíblia, que Deus, vamos ouvir, põe o Fernandinho aí, se você quer, tá bom. E agora ela está gostando bastante de Arrais, né, que ela está lendo bastante, tem que fazer um devocional, então ela está estudando bem mais a Bíblia. Então ela descobriu os Arrais e ela veio, nossa, essa frase aqui, eu falei, você não gostava, né? Agora você está gostando. E tem uma música dos Arrais que ele fala essa frase no final, ele diz assim, que meu nome morra com o meu corpo, que de Cristo permaneça em tudo. Ele continua, o nome de Cristo. E essa frase não é dele, essa frase é de um metodista famoso, que é o meu metodista favorito. Eu gosto de Wesley, mas esse aqui era... Isso, esse aí era sangue bravo mesmo. E ele dizia isso, ele falou, olha, coloquem isso na lápide do meu túmulo, escrevam essa frase, que o meu nome morra com o meu corpo, ou seja, que eles não lembrem de mim, mano, que eles não lembrem que eu evangelizei, que eu evangelizei na Inglaterra, que eu também levei o nome do metodismo para um monte de gente, que eles não lembram de mim, que eles não conheçam o meu nome, que meu nome morra com o meu corpo,
que quando eu morrer, eu seja esquecido, mas que de Cristo permaneça em tudo. É como se ele dissesse que eu consiga levar Cristo para todos, que Cristo seja glorificado, que Cristo seja engrandecido, não eu, não meus feitos, não para todas as pessoas que eu falei, não eu, mas de Cristo. Por isso Ageu diz: nenhuma glória a nós, nada a nós, nenhuma glória a nossa força, nenhuma glória ao nosso intelecto. E por que tantas pessoas ficaram tão bravas lá com a menina? Porque quando ela canta que nós fazemos campanhas no nosso nome, quando ela canta que nós estamos mais preocupados com a nossa igreja, com o nosso ministério, com o nosso nome, ela aponta para dentro de nós e diz que o que nós estamos fazendo na nossa nação diz mais sobre o nosso nome do que o nome de Jesus. E é triste quando você conversa com os nossos amigos que não são cristãos, e eles sabem mais do nome de denominações, de igreja, de placa, do que de Jesus. Porque a nossa igreja, a igreja evangélica brasileira hoje, ela está mais preocupada em engrandecer nome de pessoas, de pregadores, do que o nome de Jesus. E quando nós dizemos que nenhuma glória seja dada a nós, nenhuma glória seja dada ao meu nome, nós entendemos que não é sobre nós, não é sobre aquilo que nós podemos fazer, porque vai haver um dia em que a gente não vai estar mais aqui, e os nossos netos, quando eles falarem o nosso nome, dificilmente eles vão falar do salário que a gente ganhava, do Vans novo que a gente comprou, do carro novo que a gente trocou, da nossa televisão. Dificilmente eles vão falar das nossas conquistas. Mas se nós engrandecermos o nome de Jesus, os nossos netos, os nossos bisnetos, quando a gente não estiver mais aqui, eles lembrarão e dirão: a minha mãe, a minha tataravó, o meu tataravô falava sobre Jesus, pregava sobre Jesus, levava o reino de Jesus para as pessoas. E esse é o maior legado que nós como pessoas podemos deixar. E esse é o maior legado que a igreja pode deixar, né? Sei lá, a gente já está uns 4 anos, até hoje não tem uma fachada da nossa igreja. Mas não que está certo, a gente vai pôr uma fachada, vai ficar bonito, vai grafitar lá, né? Igual o Caio quer, beleza. Mas porque talvez a gente não está preocupado em engrandecer o nome do pastor, o nome do ministério. Estão preocupados em levar Jesus para as pessoas desse bairro. Preocupados. E quando a gente escuta aquela música e lembra lá de Marajó, a gente esquece que existem dezenas, que existem muitas e muitas meninas no nosso bairro que também são abusadas. Quando a gente canta sobre Marajó, a gente esquece o lugar que a gente está. Quando ele diz nenhuma glória a nós, ele está dizendo: Senhor, que nós possamos levar glória a Ti. E o que leva a glória a Deus não é o pastor Caio chegar aqui com uma BMW, estacionar ali na igreja, descer lá com o relógio verdadeiro, que ele só usa falso, não, um Rolex lá de 10 conto, e um tênisão igual os manos usam de 20 mil. Os caras falam: nossa, olha lá, o pastor Caio é de Deus mesmo, olha lá, cara, cheio dos panos. O que engrandece e traz glória ao nome de Deus não é isso. O que traz glória ao nome de Jesus é ver essas meninas que são abusadas,
que sofrem com seus opressores encontrarem cura nos braços do Senhor Jesus. Amém. O que engrandece o nome de Jesus e traz glória para o seu nome não é uma igreja sofisticada, grande e bonita, mas é uma igreja que luta para fazer com que crianças e adolescentes conheçam o nome do Senhor e tenham suas feridas mudadas através dele. Por isso Ageu diz: nenhuma glória a nós. Então vamos lutar para trazer glória do seu nome. E ele vai mais além, na terceira parte do versículo, e ele vai dizer assim: por teu amor e por tua fidelidade, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. E aqui a gente lembra da historinha lá do templo, e volta lá na sua cabecinha, e a hora que lá cortam a fita e todo mundo começa a chorar: meu Deus do céu, que negócio feio que nós fez. E as pessoas mais velhas que lembravam do tempo antigo começam a chorar. Aí Ageu abre a Bíblia, talvez ele caia de joelho, e ele diz: não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e para a tua fidelidade. E a hora que ele acaba de falar, e por teu amor e por tua fidelidade, a Bíblia vai dizer que caiu uma nuvem tão grande sobre o templo, e a presença de Deus foi tão grande, que as pessoas caíram no chão, e aí as pessoas começaram a ficar felizes e alegres, porque alguém gritou e disse que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. E quando ele termina de contar, Deus derrama tanto a sua glória e a sua presença sobre aquele lugar, que as pessoas começam a entender que Deus não está preocupado com um templo monstruoso e chique, mas Deus está preocupado com sua glória, com sua essência, com sua presença, com ser glorificado através das nossas ações. Isso diz muito sobre os cristãos do Brasil, porque construíram, não foi o segundo templo de Salomão, foi o templo de Salomão, não foi esse. Porque eles querem um luxo, eles querem um belo, um estrondoso. Mas o Senhor diz que a glória desceu maior foi sobre o segundo, o simples, o humilde, que a presença dele foi mais real no segundo. E quando ele diz: mas sim ao teu nome, é como se nós disséssemos: Senhor, está aqui a minha família, está aqui a minha casa, está aqui a minha igreja, está aqui o meu serviço, e eu te peço, Jesus, que você mude e transforme todas essas coisas. Mas não porque eu sou bom, Deus, mas porque eu sou fraco, não porque eu sou uma pessoa maravilhosa, não porque eu mereço, não, mas muda essas coisas por causa do teu nome, por causa da tua glória, porque eu mato minha carne, o meu ego, eu esmurro a minha vaidade para dizer: tu és tudo na minha vida, Jesus. E quando ele se torna tudo em nós, e a gente diz: por causa do seu nome, Senhor, ele: beleza, agora eu começo a trabalhar, agora eu começo a mudar a sua família, agora eu começo a mudar seu serviço, agora eu começo a mudar o seu relacionamento, agora eu começo a transformar o seu casamento. Quando a gente para de lutar com as nossas forças, quando a gente para de achar que nós merecemos, e caímos de joelho, em humildade, dizendo: eu não mereço, mas o Senhor tem uma promessa sobre a minha vida. Eu não mereço, mas Jesus morreu na cruz no meu lugar. O Senhor vem e restaura tudo à nossa volta. E é legal que Ageu continua e ele diz: por teu amor, Senhor, por causa do teu amor,
meu amor, mas por causa do teu amor. Porque o nosso amor, às vezes é falho. Porque a gente ama por si, por troca. Porque a gente ama se a pessoa nos ama de volta. Porque a gente faz algo por alguém se alguém fez algo por nós primeiro. Porque nós achamos que amar é amar só quem está bonitinho, quem está cheiroso, quem se parece com a gente. Então quando Ageu diz, por causa do teu amor, ele está dizendo, não por causa do meu, mas por causa do teu amor. Transforma a minha vida, derrama a sua glória sobre a minha vida, não por causa do meu amor, não por causa das minhas características, mas por causa do teu amor, da tua vontade, da tua alegria. Por causa do teu amor, Senhor. João vai dizer que não existe outra forma de nós conhecermos o amor que não seja olhar para a cruz de Jesus. Que a forma mais pura de amor que existe é a cruz. Porque ali Ele nos amou não porque nós tínhamos algo para dar para Ele. Ele nos amou não porque nós somos pessoas boas. Ele nos amou porque Ele escolheu nos amar e derramou a sua graça sobre nós. E Ageu, apontando para Cristo, ele diz, por causa do teu amor. E ele continua e diz, por causa da tua fidelidade. E nos nossos dias, o que é ser fiel? O que é você ir até o fim com algo que você prometeu? E tantas vezes nós estamos lá, já acabando fevereiro, que ninguém viu passar, né? Parece que abril, hoje acabou fevereiro. E talvez as metas que a gente traçou com Deus, talvez o joelho que nós dobramos, Senhor, eu tenho esse sonho, eu vou fazer isso para você. A gente já esqueceu. Porque a nossa fidelidade com Deus dura 2, 3 dias. Porque a gente se esquece daquilo que a gente fala com Deus, se esquece daquilo que Deus colocou no nosso coração, a gente se esquece dos sonhos que Deus deu para as nossas vidas, a gente se esquece que um dia, em um culto, a gente sonhou em ver nossa família aqui na igreja, a gente se esquece de ver o nosso patrão sendo transformado por Jesus, a gente se esquece que a gente sonhou em ver a nossa escola mudada, a gente se esquece que nós não somos fiéis. Mas quando Ageu diz, não por causa da nossa fidelidade, Deus, mas por causa da sua, ele está dizendo que Deus é fiel, que aquilo que Deus prometeu na vida de cada um de vocês, Ele vai cumprir, que o sonho que Deus deu para você não mudou, talvez você se esqueceu, talvez você mudou, mas Deus não. E nós possamos descansar na sua fidelidade, descansar que aquele que prometeu é fiel para cumprir, descansar que se nós somos infiéis, que se nós somos inconstantes como o vento, jogados de um lado para outro, Ele não é, Ele não muda, por causa da tua fidelidade, por causa dos sonhos que Ele tem para nos dar. A glória será jogada em nossa vida. A glória da segunda casa será sobre o nosso coração, sobre a nossa família. Não porque nós merecemos, não por causa do nosso amor ou por causa da nossa fidelidade,
mas por causa do amor do Senhor, por causa daquilo que Ele fez na cruz por nós. Que nesses dias nós possamos experimentar a glória do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Vamos colocar de pé.